Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43 e o versículo 13. Isaías, capítulo 43 e o versículo 13, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que ninguém pode livrar ninguém da mão dele, meus irmãos. Porque da mão de Deus, meus irmãos, ninguém escapa não. Porque tem muitas pessoas que fazem mal a mim, a você, que nos prejudica, nos calunia, né? Nos defama, fala mal de mim, de você por trás, porque não tem coragem de vir pessoalmente também você falar o que pensa a nosso respeito, né? Mas que você nessa tarde, meus irmãos, entregue para Deus, meus irmãos, porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão no lamaçal, tá na prostituição, no pecado, não quer se limpar. Quando vê que vocês estamos, né, na presença de Deus, que vocês são, estamos limpos, que vocês são uma mulher, homem de Deus, se incomoda, meus irmãos, tem inveja. Ela faz de tudo para caluniar-me a você, para nos defamar. Porque não aceitem ver que Deus é na tua vida. Porque não aceitem ver que a presença de Deus é na tua vida, meus irmãos. Porque quando você tem a presença de Deus, meus irmãos, te incomoda. E tem pessoas que não encontram defeito em mim, você. Aí tem que defamar-me a você, tem que caluniar-me a você, porque sabe que não vê, né, defeito em mim você, sabe que vocês são uma pessoa de bem, sabe que vocês são uma mulher de Deus. Aí tem que nos defamar, meus irmãos, tem que nos caluniar, porque se incomoda, meus irmãos, com a presença de Deus que há na minha, na tua vida, porque tem inveja, meus irmãos. Porque quando você tem a presença de Deus, meus irmãos, te incomoda. Aí tem pessoas que fazem de tudo, meus irmãos, para não, né, nos defamar, nos caluniar, inventar coisas a nosso respeito, né, que não são verídicas, meus irmãos. Mas que você, meus irmãos, essa tarde descanse no Senhor, né? Porque quem conhece a mim, você, meus irmãos, de verdade, jamais vai acreditar em fofoca, meus irmãos. Porque tem pessoas que não aceitam ver o que Deus fez na minha, na tua vida. Pessoas invejosas, meus irmãos. Pessoas que, né, não querem sair do lamaçal do pecado. E quando vê que vocês estamos limpos, meus irmãos, quando vê, né, que Deus fez na minha, na tua vida, meus irmãos, não aceita. Porque não quer se limpar, meus irmãos, não quer fazer a vontade de Deus, mas não quer ver que... Não aceitem ver que vocês são uma mulher de Deus. Não aceitem ver que Deus usa a mim e a você. Aí se incomodam, meus irmãos. Porque tem pessoas que só querem ser usada. Quando vê que Deus está usando a mim e a você, né? Diz que é mentira, né? Quer inventar coisas a nosso respeito. Porque não aceitem ver que Deus usa a mim e a você. Não aceitem que Deus é na minha, na tua vida. E se incomoda com a presença de Deus que é na minha, na tua vida, meus irmãos. Aí tem que defamar a mim e a você. Tem que nos caluniar. Inventar coisas que não são verídica a nosso respeito, mas que você entregue para Deus, meus irmãos, porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos, porque Deus é justiça, meus irmãos. E quando vocês são uma mulher de Deus, meus irmãos, que vocês são temente, que você faz a vontade de Deus, meus irmãos, jamais Deus vai permitir que ninguém venha inventar falso testemunho a nosso respeito, meus irmãos. Porque essas pessoas que estão inventando coisas ao meu teu respeito que não são verdadeiras, né? Coisas falsas, meus irmãos, falso testemunho, vai ter que prestar conta com Deus, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. E agindo Deus ninguém impedirá, meus irmãos. Que você só descanse no Senhor. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fique todos com Deus e a paz do Senhor. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Que você venha descansar e entrega para Deus, meus irmãos. Porque agindo Deus na minha, na tua vida, ninguém vai impedir, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que querem impedir o que Deus tem na minha, na tua vida. Mas não pode impedir não, meus irmãos. Porque o que Deus já terminou na minha, na tua vida, meus irmãos, tem que se cumprir. E ninguém vai impedir, meus irmãos. Porque o que Deus falou na minha, tua vida vai ter que se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque o que Deus já terminou, está determinado, meus irmãos, na minha, tua vida. E ninguém pode impedir, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter essa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham um ótimo domingo.